desejo que esta minha mensagem chegue até você, levando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 10, quinta-feira, e o evangelho de hoje é do capítulo 8 de São João, versículo de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser tu? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, a gente percebe, né, que vai aproximando a Semana Santa, então geralmente a liturgia é do evangelho de São João e vai então mostrando toda essa realidade, esse conflito entre os judeus, os doutores da lei e a pessoa de Jesus, porque João ele pretende no seu evangelho mostrar a divindade de Jesus. Então o texto de hoje é uma passagem das mais desafiadoras e reveladoras do evangelho de São João, pois ele traz uma das declarações, né, mais claras assim sobre a divindade de Jesus. A principal mensagem aqui é a pré-existência de Jesus e a sua identidade divina. Ele não é apenas uma pessoa humana como nós, mas ele é a manifestação de Deus aqui na Terra. Ele revela como eterno, ele se revela como eterno, né? Quando ele fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele se revela como eterno e que dá a vida eterna e como aquele que tem uma relação única com o Pai. Ele está falando disso. Ao mesmo tempo, essa passagem provoca a rejeição, a incompreensão por parte dos líderes religiosos que não conseguem aceitar a identidade divina de Jesus. Este é um momento de revelação, mas também de conflito, que prepara o terreno para os eventos mais intensos que ocorrerão, né, a partir de agora até a crucificação de Jesus. Jesus, nesse contexto aqui, ele está em Jerusalém, debatendo com os líderes religiosos, né, os judeus, os doutores da lei. E o clima é tenso, pois os fariseus e outros líderes, eles estão buscando maneiras de tornar Jesus desacreditado, né? Usa de todos os meios possíveis. E Jesus mostra que a sua verdadeira liberdade e a sua verdadeira identidade vem de Deus, e não das normas religiosas ou de alguma linhagem familiar, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Nesse momento aqui, esses doutores da lei ficaram muito bravos, né? Irados. A gente diz assim, né? A pessoa está irada.
Por quê? Porque essa palavra eu sou é uma expressão, né, de uma referência a Deus do Antigo Testamento. Quando Deus chamou Abraão, aliás, desculpem, chamou Moisés para ir libertar o povo no Egito, e Moisés diz, mas como que eu faço? Eu chego lá, o que eu falo para eles? Aí Deus falou para ele, quando chegar lá você diz, olha, o eu sou me mandou até vocês. Então é uma expressão direta de Deus, né? E esse eu sou, Jesus falando isso, eles ficam muito bravos, né? Porque é uma expressão do próprio Deus que se revelou ao povo de Israel. Jesus faz uma afirmação direta da sua divindade, ligando-se à revelação de Deus a Moisés e afirmando a sua identidade eterna. Quando ele fala, Abraão exultou pelos meus dias, né, para me ver, e ele viu e ficou muito feliz. Aí eles falam, mas você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Aí que ele fala, né, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aqui nessa mensagem de hoje, a gente um chamado para nós também, para a gente acreditar na pessoa de Jesus, acreditar e seguir, confiar, né? E vamos nos preparando cada dia melhor para a Páscoa do Senhor, né? Que logo domingo que vem já é domingo